O Advento do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse 13º capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita descreve o aparecimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. A seção inteira da Adi Lila descreve a vida familiar do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e de modo semelhante, a Antya Lila descreve sua vida na ordem de Sannyasa. Dentro da Antya Lila, os primeiros 6 anos de sua vida de Sannyasa chamam-se Madhya Lila. Durante essa época, Chaitanya Mahaprabhu viajou pelo sul da Índia, foi para Vrindavana, regressou de Vrindavana e pregou o movimento de Sankirtana. Um brahmana erudito chamado Upendra Mishra, que residia no distrito de Shirhata, era o pai de Jagannatha Mishra, que foi para Navadvipa estudar sob orientação de Nilambar Chakravarti, e então estabeleceu-se ali após casar-se com Sati Devi, a filha de Nilambar Chakravarti. Sri Sati Devi deu à luz 8 crianças, todas meninas, que morreram uma após a outra imediatamente após o nascimento. Após sua 9ª gravidez, ela deu à luz um filho que se chamou Vishvarupa. Então, em 1407 da era Shaka, na noite de lua cheia, no mês de Falguna, sob a constelação de Simha, Leão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu como filho de Sri Sati Devi Jagannatha Mishra. Ao ficarem sabendo do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, estudiosos eruditos e brahmanas, trazendo muitos presentes, foram visitar o bebê recém-nascido. Nilambar Chakravarti, que era um grande astrólogo, imediatamente preparou um horóscopo e, através de cálculos astrológicos, viu que a criança era uma grande personalidade. Esse capítulo descreve as características dessa grande personalidade. Verso 1. Desejo a graça do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo aquele que é caído pode descrever os passatempos do Senhor. Verso 2. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Dvaita Chandra, todas as glórias ao Sr. Nityananda Prabhu. Verso 3. Todas as glórias a Gadadhara Prabhu, todas as glórias a Srinivasa Acharya Prabhu, todas as glórias a Mukunda Prabhu e a Vasudeva Prabhu, todas as glórias a Haridas Thakur. Verso 40. Todas as glórias a Swarupa Damodara e a Murari Gupta. Todas essas luzes brilhantes juntas dissiparam a escuridão desse mundo material. Verso 5. Todas as glórias às luas que são devotas da lua principal, o Sr. Chaitanya Chandra. O refulgente luar deles ilumina o universo inteiro. Verso 6. Assim acabo de falar o prefácio de Chaitanya Charitamrita. Agora descreverei os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu em ordem cronológica. Verso 7. Em primeiro lugar, apresentarei uma sinopse dos passatempos do Senhor. Depois disso, irei descrevê-los em detalhes. Verso 8. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, aparecendo pessoalmente em Navadvipa, esteve visível por 48 anos, desfrutando de seus passatempos. Verso 9. No ano de 1407 da era Shaka, apareceu o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, e no ano de 1455, ele desapareceu desse mundo. Verso 10. Por 24 anos, o Sr. Chaitanya viveu no Grihastha Ashram, vida familiar, sempre dedicado aos passatempos do movimento Hare Krishna. Verso 11. Após 24 anos, ele ingressou na ordem de vida renunciada, sannyasa, e morou mais 24 anos em Jagannatha Puri. Verso 12. Desses últimos 24 anos, ele passou os primeiros 6 anos viajando pela Índia continuamente, às vezes no sul da Índia, às vezes na Bengala e às vezes em Vrindavana. Verso 13. Durante os 18 anos restantes, ele permaneceu continuamente em Jagannatha Puri. Cantando o nectário Mahamantra Hare Krishna, ele imergiu todos ali numa inundação de amor a Krishna. Verso 14. Os passatempos de sua vida familiar são conhecidos como Adi Lila, ou os passatempos originais. Seus passatempos posteriores são conhecidos como Madhya Lila e Antya Lila, ou os passatempos intermediários e finais. Verso 15. Todos os passatempos desempenhados pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu em sua Adi Lila foram registrados em resumo por Murari Gupta. Verso 16. Seus passatempos posteriores, Madhya Lila e Antya Lila, foram registrados por seu secretário Swarupa Damodara Goswami, e assim mantidos num livro. Verso 17. Vendo e ouvindo os apontamentos registrados por essas duas grandes personalidades, um Vaishnava, um devoto do Senhor, poderá conhecer esses passatempos um após o outro. Versos 18. Seus passatempos originais dividem-se em 4 categorias: Balya, Palkanda, Kaishora e Yavana, infância, meninice, meninice avançada e juventude. Verso 19.
Presto minhas respeitosas reverências à noite de lua cheia do mês de Falguna, um momento auspicioso, pleno de sinais auspiciosos, quando o próprio Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu com o cantar do santo nome, Hare Krishna. Verso 20. Na noite de lua cheia do mês de Falguna, quando o Senhor nasceu, por coincidência, houve também um eclipse lunar. Verso 21. Em júbilo, todos cantavam o santo nome do Senhor, Hari, Hari. Então o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu, após fazer com que o santo nome aparecesse. Verso 22. Em seu nascimento, em sua infância, em sua meninice, em sua adolescência, bem como em sua juventude, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, sob diferentes pretextos, induziu as pessoas a cantarem o santo nome de Hari, Mahamantra Hare Krishna. Verso 23. Em sua infância, o Senhor parava imediatamente de chorar ao ouvir os santos nomes Krishna e Hari. Verso 24. Todas as senhoras amigas que vinham visitar a criança cantavam os santos nomes Hari, Hari, assim que a criança chorava. Verso 25. Todas as senhoras divertiam-se e riam com isso, e passavam a chamar o Senhor de Goura Hari. Desde então, Goura Hari tornou-se outro de seus nomes. Verso 26. Sua infância durou até a data do Rate Kadi, o início de sua educação. A época desde o fim de sua infância até seu casamento chama-se Palkanda. Verso 27. Após seu casamento, iniciou-se sua juventude, período em que ele fez com que todos cantassem o Mahamantra Hare Krishna em todo e qualquer lugar. Verso 28. Durante sua idade de Palkanda, ele tornou-se um estudante sério e também reuniu discípulos. Dessa maneira, explicava o santo nome de Krishna em toda parte. Verso 29. Ao dar um curso de gramática, Vyakarana, e explicá-lo com notas, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruiu seus discípulos sobre as glórias do Senhor Krishna. Todas as explicações culminavam em Krishna, e seus discípulos entendiam-nas com muita facilidade. Assim, sua influência era maravilhosa. Verso 30. Quando estudante, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pedia a todos que encontrava que cantassem o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira, ele inundou toda a cidade de Navadvipa com o cantar de Hare Krishna. Verso 31. Já antes de sua juventude, ele começou um movimento de Sankirtana. Dia e noite, ele dançava em êxtase com seus devotos. Verso 32. O movimento de Sankirtana alastrava-se de uma parte da cidade a outra, enquanto o Senhor vagava por toda parte, fazendo Kirtana. Dessa maneira, ele inundou o mundo inteiro, distribuindo o amor a Deus. Verso 33. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu viveu na área de Navadvipa durante 24 anos e fez com que todas as pessoas cantassem o Mahamantra Hare Krishna, emergindo assim em amor a Krishna. Verso 34. Durante seus 24 anos restantes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, após ingressar na ordem de vida renunciada, permaneceu em Jagannatha Puri com seus devotos. Verso 35. Durante 6 desses 24 anos em Milatila, Jagannatha Puri, ele distribuiu amor a Deus, cantando e dançando sempre. Verso 36. Começando do Cabo Camorim e prosseguindo através da Bengala até Vrindavana, durante esses 6 anos ele viajou por toda a Índia cantando, dançando e distribuindo amor a Krishna. Verso 37. As atividades do Sr. Chaitanya Mahaprabhu em suas viagens após ele ter aceitado o sannyasa são seus passatempos principais. Suas atividades durante seus últimos 18 anos chamam-se Antyalila, ou a porção final de seus passatempos. Verso 38. Durante 6 dos 18 anos, ele permaneceu em Jagannatha Puri, onde executava kirtanas regulares. Simplesmente com seu canto e sua dança, ele induzia todos os devotos a amarem Krishna. Verso 39. Durante os 12 anos restantes, ele permaneceu em Jagannatha Puri e ensinou a todos como provarem o doce e transcendental êxtase do amor a Krishna, saboreando ele próprio. Verso 40. Dia e noite, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sentia a separação de Krishna. Manifestando os sintomas dessa separação, ele chorava e falava sem qualquer coerência como um louco. Verso 41. Assim como Srimati Radharani falou incoerentemente ao encontrar-se com Uddhava da mesma forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu deleitava-se tanto de dia quanto de noite em tal conversa estática no humor de Srimati Radharani. Verso 42. O Senhor costumava ler os livros de Vidyapati, Jayadeva e Chandidasa, saboreando suas canções com seus associados íntimos como Sri Ramananda Rai e Swarupa Damodara Goswami. Verso 43. Com saudades de Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu saboreou todas essas atividades estáticas e assim satisfez seus próprios desejos. Verso 44.
Os passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu são ilimitados. Quando pode uma pequena entidade viva discorrer sobre esses passatempos transcendentais? Verso 45. Se Sheshanagananta pessoalmente fosse colocar os passatempos do Sr. Chaitanya em sutras, nem com suas milhares de bocas teria qualquer possibilidade de chegar a esgotar esse tema. Verso 46. Devotos como Sri Swarupa Damodar e Murari Gupta registraram todos os passatempos principais do Sr. Chaitanya sob a forma de anotações após madura deliberação. Verso 47. As anotações guardadas por Sri Swarupa Damodar e Murari Gupta são a base desse livro. Escrevo sobre todos os passatempos do Senhor seguindo tais anotações, que foram elaboradamente descritas por Vrindavana Das Thakur. Verso 48. Srila Vrindavana Das Thakur, o escritor autorizado dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é tão bom quanto Srila Vyasadeva. Ele descreve os passatempos de tal maneira que eles se tornam cada vez mais doces. Verso 49. Temendo que seu livro ficasse volumoso demais, ele deixou alguns trechos sem descrições vívidas. Tentarei preencher tais lacunas tanto quanto possível. Verso 50. Srila Vrindavana Das Thakur realmente saboreou os passatempos transcendentais do Sr. Chaitanya. Eu procuro apenas mastigar os restos dos alimentos deixados por ele. Verso 51. Meus queridos devotos do Sr. Chaitanya, agora escreverei uma breve sinopse do Adi Lila, pois não é possível descrever esses passatempos por completo. Verso 52. Para satisfazer um desejo específico que tinha em sua mente, o Sr. Krishna, Vajendra Kumara, decidiu descer a esse planeta após madura consideração. Verso 53. Portanto, antes de mais nada, o Sr. Krishna permitiu que os membros superiores de sua família descessem à Terra. Procurarei descrevê-los brevemente, pois não é possível descrevê-los todos. Versos 54 e 55. Antes de aparecer como Sr. Chaitanya, o Sr. Sri Krishna solicitou a esses devotos que o antecedessem. Sri Sati Devi, Jagannatha Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishvara Puri, Advaita Acharya, Srivasa Pandita, Acharya Ratna, Vidyanidhi e Thakura Haridasa. Verso 56. Havia também Sri Upendra Mishra, residente no distrito de Srihata. Era um grande devoto do Sr. Vishnu, um estudioso erudito, um homem rico e um reservatório de todas as boas qualidades. Versos 57 e 58. Upendra Mishra teve 7 filhos que eram todos santos e muito influentes. 1. Kamsari. 2. Paramananda. 3. Padmanabha. 4. Sarveshvara. 5. Jagannatha. 6. Janardana. E 7. Trailokyanatha. Jagannatha Mishra, o 5º filho, decidiu residir às margens do Ganges em Nádia. Verso 59. Jagannatha Mishra foi apelidado de Purandara. Exatamente como Nanda Maharaj de Vasudeva, ele era um oceano de todas as boas qualidades. Verso 60. Sua esposa, Shrimati Shati Devi, era uma mulher casta altamente devotada a seu esposo. O nome do pai de Shati Devi era Nilambar e seu sobrenome Chakravati. Verso 61. Nityananda Prabhu, Gangadasa Pandita, Murari Gupta e Mukunda nasceram em Radhadesha, a parte da Bengala que o Ganges não banha. Verso 62. O Sr. Krishna, Vrajendra Kumara, primeiro fez com que inúmeros devotos aparecessem, após o que ele próprio apareceu. Verso 63. Antes do aparecimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos de Navadvipa costumavam reunir-se na casa de Advaita Acharya. Verso 64. Nesses encontros dos Vaishnavas, Advaita Acharya costumava recitar a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, depreciando os caminhos de especulação filosófica e atividades frutivas, estabelecendo a sobre-excelência do serviço devocional. Verso 65. Em todas as escrituras reveladas da cultura védica, o serviço devocional ao Sr. Krishna é perfeitamente explicado. Portanto, os devotos do Sr. Krishna não aceitam os processos de especulação filosófica, yoga místico, austeridades desnecessárias e ditos rituais religiosos. Eles não aceitam nenhum processo senão o serviço devocional. Verso 66. Na casa de Advaita Acharya, todos os Vaishnavas deleitavam-se em falar sempre de Krishna, adorar sempre Krishna e cantar sempre o Mahamantra Hare Krishna. Verso 67. Porém, Shri Advaita Acharya Prabhu ficava triste de ver todas as pessoas sem consciência de Krishna simplesmente mergulhadas no gozo dos sentidos materiais.
Verso 68. Ao ver a condição do mundo, ele começou a pensar seriamente em como todas essas pessoas poderiam ser liberadas das garras de Maya. Verso 69. Srila Advaitacharya Prabhu pensou, caso o próprio Krishna apareça para distribuir o culto do serviço devocional, somente então será possível a liberação para todas as pessoas. Verso 70. Com essa consideração, prometendo provocar o advento do Senhor Krishna, Advaitacharya Prabhu começou a adorar a suprema personalidade de Deus Krishna com folhas de tulasi e água do Ganges. Verso 71. Com veementes súplicas, ele convidou a Krishna a aparecer, e esse convite repetido atraiu a atenção do Senhor Krishna e convenceu-o a descer. Verso 72. Antes do nascimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, 8 filhas haviam nascido, uma após a outra, do ventre de Shatimata, a esposa de Jagannatha Mishra. Porém, logo após o nascimento, todas elas morreram. Verso 73. Jagannatha Mishra ficou muito triste pela morte sucessiva de suas filhas. Portanto, desejando um filho, ele adorou os pés de lótus do Senhor Vishnu. Verso 74. Depois disso, Jagannatha Mishra teve um filho chamado Vishvarupa, que era muito poderoso e altamente qualificado, pois era uma encarnação de Baladeva. Verso 75. A expansão de Baladeva, conhecida como Sankarshana no mundo espiritual, é a causa última e imediata dessa manifestação cósmica material. Verso 76. A forma universal gigantesca chama-se encarnação Vishvarupa de Mahasankarshana. Assim, não encontramos dentro dessa manifestação cósmica nada exceto o próprio Senhor. Verso 77. Assim como o fio de um tecido se espalha tanto no sentido longitudinal quanto no transversal, da mesma forma, tudo o que vemos dentro dessa manifestação cósmica existe direta e indiretamente na suprema personalidade de Deus. Isso não é nada maravilhoso para ele. Verso 78. Como Mahasankarshana é a causa última e imediata da manifestação cósmica, ele está presente em todos os detalhes dela. Portanto, o Sr. Chaitanya chamava-o de seu irmão mais velho. Os dois irmãos são conhecidos como Krishna e Balarama no mundo espiritual, mas no momento atual, eles são Chaitanya e Nitai. Portanto, a conclusão é que Nityananda Prabhu é o Sankarshana original, Baladeva. Verso 79. O esposo e a esposa de Jagannatha Mishra e Shatimata, tendo obtido Vishvarupa como seu filho, ficaram muito satisfeitos mentalmente devido ao prazer que sentiam. Começaram a servir aos pés de lótus de Govinda de modo especial. Verso 80. No mês de janeiro do ano de 1406 da Era Shaka, 1485 d.C., o Sr. Krishna entrou no corpo tanto de Jagannatha Mishra quanto de Shati. Verso 81. Jagannatha Mishra disse a Shatimata: Vejo coisas maravilhosas. Teu corpo brilha e é como se a deusa da fortuna estivesse agora residindo pessoalmente em minha casa. Verso 82. Aonde quer que eu vá, todas as pessoas prestam-me respeitos. Mesmo sem eu pedir, elas voluntariamente dão-me riquezas, roupas e arroz. Verso 83. Shatimata respondeu ao seu esposo: Eu também vejo seres humanos maravilhosamente brilhantes aparecendo no espaço exterior, como se oferecessem orações. Verso 74. Jagannatha Mishra respondeu então: Num sonho, vi a refulgente morada do Senhor entrar em meu coração. Verso 85. De meu coração, ela entrou em teu coração. Posso perceber, portanto, que logo uma grande personalidade nascerá. Verso 86. Após essa conversa, tanto o esposo quanto a esposa encheram-se de júbilo e juntos prestaram serviço a Shalagram Shila da família. Verso 87. Dessa maneira, a gravidez aproximou-se de seu 13º mês, mas ainda não havia sinal de parto da criança. Assim, Jagannatha Mishra ficou bastante apreensivo. Verso 88. Então, Nilambar Chakravarti, o amor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fez um cálculo astrológico e disse que naquele mês, aproveitando-se de um momento auspicioso, a criança nasceria. Verso 89. Assim, no ano de 1407 da Era Shaka, 1486 d.C., na noite de lua cheia, no mês de Falguna, fevereiro-março, um momento auspicioso e desejado surgiu. Verso 90. Segundo Jyotirveda, ou astronomia védica, quando a figura do leão aparece tanto no zodíaco quanto a hora do nascimento, Lagna, isso indica uma condição muito elevada de planetas, uma área sob a influência de Sadvarga e Ashtavarga, que são momentos absolutamente auspiciosos. Verso 91. Quando a imaculada lua de Chaitanya Mahaprabhu despontou, que necessidade havia
de uma lua repleta de marcas negras em seu corpo? Verso 92. Considerando isso, Rahu, o planeta negro, cobriu a lua cheia. Imediatamente, vibrações de Krishna, Krishna, Hari inundaram os 3 mundos. Verso 93. Assim, todas as pessoas cantaram Mahamantra Hare Krishna durante o eclipse lunar e suas mentes ficaram maravilhadas. Verso 94. Enquanto o mundo inteiro cantava assim o santo nome da Suprema Personalidade de Deus, foi então que Krishna, sob a forma de Gaura Hari, apareceu pessoalmente na Terra. Verso 95. O mundo inteiro ficou satisfeito. Enquanto os hindus cantavam o santo nome do Senhor, os não hindus, especialmente os muçulmanos, imitavam jocosamente as palavras. Verso 96. Enquanto todas as senhoras vibravam o santo nome de Hari na terra, nos planetas celestiais dançava-se e cantava-se, pois os semideuses estavam muito curiosos. Verso 97. Nessa atmosfera, todas as 10 direções, como também as ondas dos rios, encheram-se de júbilo. Além disso, todos os seres móveis e imóveis viram-se tomados de bem-aventurança transcendental. Verso 98. Assim, por sua misericórdia motivada, Gaura Hari, a lua cheia, surgiu no distrito de Nadia, que se compara a Uda Yagiri, onde o sol desponta primeiro. Seu nascimento no sol dissipou a escuridão da vida pecaminosa, e assim os 3 mundos encheram-se de júbilo e cantaram o santo nome do Senhor. Verso 99. Nessa altura, Shri Adwaita Acharya Prabhu dançava alegremente em sua própria casa em Shantipur. Levando Haridas Thakur consigo, ele dançava e cantava alto Hare Krishna, embora ninguém pudesse entender a razão pela qual eles dançavam. Verso 100. Vendo o eclipse lunar e rindo, tanto Adwaita Acharya quanto Haridas Thakur imediatamente foram às margens do Ganges e banharam-se no Ganges em grande júbilo. Aproveitando-se da ocasião do eclipse lunar, Adwaita Acharya, por sua própria força mental, distribuiu diversas espécies de caridade aos brahmanes. Verso 101. Ao ver o mundo inteiro em júbilo, Haridas Thakur, admirado, expressou-se direta e indiretamente a Adwaita Acharya. Alegra-se muito ver-te dançando e distribuindo caridade. Posso perceber que há algum propósito especial nessa atitude. Verso 102. Acharya Ratna, Chandrasekhara e Srivasa Thakur encheram-se de alegria e imediatamente foram às margens do Ganges para banhar-se em suas águas, com a mente plena de felicidade. Cantavam o mantra Hare Krishna e faziam caridade com o poder da mente. Verso 103. Dessa maneira, todos os devotos em cada cidade, cada país, onde quer que se encontrassem, dançavam, realizavam Sankirtana e praticavam atos de caridade mentalmente, sob o pretexto do eclipse lunar, com suas mentes arrebatadas de alegria. Verso 104. Toda classe de senhoras e cavalheiros da respeitável comunidade bramânica, levando pratos repletos de diversos presentes, vieram com oferendas. Vendo a criança recém-nascida, cujo aspecto assemelhava-se à refulgência natural do ouro, todos eles ofereciam suas bênçãos cheios de alegria. Verso 105. Vestindo-se como esposas de Brahmanas, todas as senhoras celestiais, incluindo a esposa do Senhor Brahma, do Senhor Shiva, do Senhor Nrsimhadeva, do rei Indra e de Vashishtarishi, bem como Ramba, uma dançarina celestial, vieram ali com variedades de presentes. Verso 106. No espaço exterior, todos os semideuses, incluindo os habitantes de Gandharva Loka, Siddha Loka e Charana Loka, ofereciam suas orações e dançavam ao som de canções melodiosas e do bater de tambores. De forma semelhante, na cidade de Navadvipa, todos os dançarinos, músicos e outorgadores profissionais de bênçãos reuniram-se, dançando em grande júbilo. Verso 107. Ninguém podia entender quem entrava e quem saía, quem estava dançando e quem estava cantando. Tampouco podiam compreender a língua um do outro. Entretanto, toda a infelicidade e lamentação desapareciam imediatamente, e as pessoas ficavam sumamente jubilosas. Assim, Jagannatha Mishra também se encheu de alegria. Verso 108. Chandrasekhara Acharya e Srivasa Thakur vieram ambos ter com Jagannatha Mishra e atraíram sua atenção de diversas maneiras. Executaram as cerimônias ritualísticas prescritas para a ocasião do nascimento segundo os princípios religiosos. Além disso, Jagannatha Mishra deu diversos presentes em caridade. Verso 109. Todas as riquezas que Jagannatha Mishra ganhava sob a forma de presentes e oferendas e tudo o que ele tinha em sua casa distribuía aos brahmanas, cantores profissionais, dançarinos, batas e os pobres. Ele honrava a todos, dando-lhes riquezas em caridade. Verso 110. A esposa de Srivasa Thakur, cujo nome era Malini, acompanhada pela esposa de Chandrasekhara, Acharya Ratna, e outras senhoras, foram ali muito alegremente adorar a criança com parafernália variada, com
como vermelhão, cúrcuma, óleo, arroz infundido, bananas e cocos. Verso 111. Certo dia, pouco depois do nascimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a esposa de Adwaita Acharya, Sita Devi, que adorava para todo mundo, tendo obtido permissão de seu esposo, foi visitar aquela criança suprema com toda espécie de presentes e oferendas. Verso 112. Ela trouxe diferentes classes de ornamentos de ouro, incluindo adornos para as mães, braceletes, colares e tornozeleiras. Verso 113. Havia também unhas de tigre incrustadas em ouro, adornos de cintura feitos de seda e renda, e ornamentos para as mãos e as pernas, sares de seda com belas estamparias, e uma roupa de criança também feita de seda. Muitas outras riquezas, incluindo moedas de ouro e prata, foram também presenteadas à criança. Verso 114. Conduzida num palanquim coberta por um dossel e acompanhada por criadas, Sita Thakurani foi à casa de Jagannatha Mishra, levando com ela muitos artigos auspiciosos, tais como a grama fresca, arroz, gorochana, cúrcuma, cúncuma e sândalo. Todas essas oferendas enchiam uma grande cesta. Verso 115. Ao chegar na casa de Shati Devi, trazendo com ela muitas espécies de comestíveis, roupas e outros presentes, Sita Thakurani ficou espantada ao ver a criança recém-nascida, pois percebeu que, exceto a diferença na cor, a criança era diretamente o próprio Krishna de Gokula. Verso 116. Ao ver a refulgência do corpo transcendental da criança, cada um de seus membros bem construídos, plenos de sinais auspiciosos e tendo a feição de ouro, Sita Thakurani ficou satisfeitíssima e, por causa de sua afeição maternal, sentiu como seu coração derretesse. Verso 117. Ela abençoou a criança recém-nascida, colocando grama fresca e arroz sobre sua cabeça e dizendo: que sejas abençoado com uma longa duração de vida. Porém, temendo fantasmas e bruxas, deu à criança o nome de Nimai. Verso 118. No dia em que a mãe e o filho tomaram banho e deixaram a maternidade, Sita Thakurani deu-lhes toda espécie de ornamentos e roupas, e, além disso, congratulou-se com Jagannatha Mishra. Então Sita Thakurani, recebendo as honras de mãe Shati Devi e de Jagannatha Mishra, ficou com sua mente repleta de felicidade e assim regressou a casa. Verso 119. Dessa maneira, a mãe Shati Devi e Jagannatha Mishra, tendo obtido um filho que era o esposo da deusa da fortuna, tiveram todos os seus desejos satisfeitos. A casa deles vivia repleta de riquezas e grãos. À medida que viam o corpo amado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia após dia o prazer deles aumentava. Verso 120. Jagannatha Mishra era um Vaishnava ideal. Era pacífico, livre de gosto dos sentidos, puro e controlado. Portanto, não tinha desejo de gozar de opulência material. Todo o dinheiro que recebia devido à influência de seu filho transcendental, ele dava em caridade aos brahmanas para a satisfação de Vishnu. Verso 121. Após calcular o momento de nascimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Nilambar Chakravarti disse privadamente a Jagannatha Mishra que viu todos os diferentes sinais de uma grande personalidade, tanto no corpo quanto no momento de nascimento da criança. Assim podia entender que no futuro essa criança salvaria todos os 3 mundos. Verso 122. Dessa maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu apareceu na casa de Shati Devi por sua misericórdia motivada. O Sr. Chaitanya é muito misericordioso para com qualquer pessoa que ouça essa narração de seu nascimento, de modo que essa pessoa pode alcançar os pés de lótus do Senhor. Verso 123. Todo aquele que obtém um corpo humano, mas não adota o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, frustra-se em sua oportunidade. Amrita Dhuni é o rio que flui do néctar do serviço devocional. Caso, após obter um corpo humano, alguém beba a água do poço venenoso da felicidade material, ao invés da água de tal rio, seria melhor que ele não tivesse vivido, mas tivesse morrido muito tempo atrás. Verso 124. Colocando em minha cabeça como minha propriedade pessoal os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Acharya Dvaita Chandra, Swarupa Damodara, Rupa Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, eu, Krishnadasa Kaviraj Goswami, acabo de descrever o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fim da narração do capítulo 13 do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.